Bom dia, boa tarde, boa noite aí, meus queridos alunos do segundo ano da Padrão. Mais uma semana aí, agora para gravar essa pequena videoaula aí, essa pequena correção sobre a atividade 2 do PET 2. Beleza, galera? Então vamos lá rapidinho, sem mais delongas, sem perder tempo. Gente, essa atividade 2, ela gira diretamente ao pós-independência do Brasil, ou seja, as disputas políticas, as tensões, como a gente já discutiu na aula de semana passada, a questão da Constituição, o que seria desse novo país, e das brigas entre os vários grupos em torno desse projeto de país. Então, quando a gente fala de partidos, pessoal, pode fazer uma comparação com hoje, são pessoas ou grupo de pessoas que se alinham em torno de uma ideia, de uma ideologia, de uma defesa de algum ponto. Ou seja, são defesas de partidos, de parte da população, a respeito de ideias latentes ao governo, ou ao Estado, ou à função do Estado, ou à função de governo. Beleza, galera? Então, assim, vocês, para entender essas atividades, tem que ler com atenção essa atividade 1. Repare que eu grifei aqui alguns pontos centrais. E é a partir dela que eu começo. Por quê? A primeira questão parte pra gente. Olha, como é que se formaram esses partidos liberais e conservadores? Reparem, liberal em relação ao quê? Conservar o quê? Olha que interessante. O liberalismo nesse período, pessoal, está diretamente ligado ao papel do Estado mais diminuto, ou seja, uma desconfiança com relação ao Estado, à função do governo. Por exemplo, o Dom Pedro, ele é obrigado a aceitar uma Constituição, por isso que ele fecha a Constituinte de 1823, e ele impõe uma Constituição que não limita o poder dele. Os liberais, eles queriam fazer o quê? Desde lá do século XVIII, com a Revolução Francesa. Limitar o poder dos reis ou limitar o poder do Estado. Um liberal que se preze, clássico, ele desconfia do Estado. Ele, para os liberais, por exemplo, a função do Estado é somente prover o básico. Não interferir na economia, mas promover a segurança, o direito à vida e a propriedade privada. Olha que interessante essa função. Já os conservadores vão ser mais diretamente ligados a conservar aquilo que a sociedade já tem. No caso, aqui do Brasil, esses conservadores vão se aliar diretamente aos portugueses ou aos remanescentes dos portugueses nesse novo Brasil que está se constituindo. Lembra que nós discutimos na atividade passada o conceito de pátria? Nós temos aqui muitos brasileiros que estavam aqui, que vão trabalhar no Brasil, pós 1822, nascidos em Portugal. Esse era um problema para a época. A questão é, que país nós estamos construindo? Então, pessoal, é o seguinte. Os liberais, eles vão ser grupos, então, mais ligados, então, a transformar as instituições políticas e limitar o poder do Estado. Eles vão ser, em parte, grandes responsáveis pela abdicação do Dom Pedro I e o começo do período regencial. O período regencial vai ser marcado por vai ser uma etapa da nossa história que é uma experiência um pouco mais liberal, uma derrota dos conservadores ou dos caramurus que queriam, por exemplo, reestabelecer o Brasil à condição de colônia, devolver, por exemplo, o Brasil à condição de ser comandado por um rei português. Então, gente, como é que esses partidos se formam, gente? Esses partidos se formam, então, nessas tensões. Os liberais, então, mais ligados ao combate, Pedro, depois do período regencial, vão ser, então, uma junção desses interesses. Já os caramurus vão dar origem aos conservadores. Ou seja, eles queriam restabelecer a ordem portuguesa no Brasil. Entendeu, pessoal? Viu? Ponto importante, fundamental. Ambos, aqui, com exceção dos exaltados, vão continuar defendendo ou trabalhando, ou não vão nem discutir a questão da escravidão. Beleza? Do fim da escravidão. Indo para o 2, pessoal. O 2 é uma atividade 2. Ele é uma simples interpretação. É um trecho de um jornal, O Caramuru. Então, se você entendeu quem são os caramurus aqui, fica fácil. Ou seja, os caramurus, eles queriam o quê? A volta ao poder da família portuguesa, no caso, depois que Dom Pedro I morre, mas uma recolonização do Brasil. O que esses caras estão dizendo? Olha, quem está assinando isso? A primeira pergunta é respondida. São pessoas, é um grupo político que pretende, então, o restabelecimento da coroa portuguesa no Brasil. E o que eles estão elogiando, o que eles estão tratando nesse documento? Olha, eles estão elogiando Dom Pedro.
Dom Pedro não tinha morrido ainda. Ele era um príncipe dócil, generoso, e tinha ele que era o grande patrono da independência, que trouxe a Constituição, que garantiu liberdades, e que trouxe o que? Ordem, não teve guerra civil. E o que eles estão dizendo? Que nesse momento que eles estão vivendo, em 1832, o Brasil, ele tá pobre, tá sem fundos públicos, ele tá... As pessoas estão saindo daqui, as artes estão em ócio, as ciências recuam. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, olha, bom era o tempo do Dom Pedro. Por isso que eles querem restaurar o governo. Beleza, pessoal? Fechou? Então, amanhã eu posto o formulário do PET 3, desculpa, da atividade 3 do PET 2, e explico duas orientações para fazer. Beleza? Pessoal, saudades, abraço, fiquem em paz.